Agradecer a Deus por esse momento, né? Agradecer a Deus pela minha esposa aí que tem me acompanhado. Isso é fruto de oração, viu, gente? Permaneça orando aí pelas suas esposas. E ela não vinha não, e agora está vindo, é uma bênção. Faz tempo que a gente não orava juntos, muito tempo não orava juntos, né? Como casal. Tivemos esse momento aí, que momento maravilhoso, onde Deus pôde falar aos nossos corações e nos alimentar. E isso é muito bom, né? Passe por essa experiência de orar como casal, né? Orar nas suas casas, nos seus lares, orar com a esposa e com o esposo. Isso é bom e edifica a vida do casal, né? E aí nós estamos na semana de mordomia, né? Semana de mordomia cristã, uma benção, buscando primeiro o reino. Estamos aí no sexto dia da semana de mordomia. E tem sido uma benção em todas as igrejas do distrito, em todos os cantos, né? A gente tem aí, são mais de 50 pastores espalhados aí, também compartilhando as bênçãos do céu conosco, e a gente fica feliz de ter essa oportunidade de falar da palavra do Senhor. Agradecer também o pessoal da internet aí, Facebook, Instagram. Sinta-se à vontade na casa do Senhor. Aqui é o melhor lugar onde podemos estar, é na casa do Senhor. É aqui onde nós nos encontramos com Cristo. É aqui onde Cristo restaura, cura. É aqui onde é lugar de paz. Você vê, você passa o dia numa correria grande e quando chega aqui, Miguelzinho, é uma bênção, né? Porque Deus, Ele conforta os nossos corações e nos deixa alegres. E isso é verdade. Dito isto, dá certo? Dito isto, eu vou aqui pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês. Vamos abrir a Bíblia, a Escritura Sagrada. É aqui, gente, é nesse livro, é nessa Bíblia onde está o nosso manual de regra, de conduta e de ética. É aqui, não tem outro local não. É aqui mesmo onde a gente vai nos alimentar. Abrimos nossas Bíblias aí em Gênesis. Hoje nós vamos lembrar, todos vocês sabem, hoje nós vamos lembrar de uma história espetacular, dentre tantas que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas. Muitas, e essa vai fazer com que nós edificamos mais ainda. Gênesis 28. Gênesis capítulo 28. Deixa aí aberto no capítulo 28. Hoje nós vamos falar sobre a vida desse servo do Senhor, homem íntegro, correto, e que teve alguns problemas na vida, mas Deus sempre esteve com ele. Por quê? Porque ele foi obediente. Porque por tudo que ele passou, ele permaneceu obediente. Por tudo que aconteceu na vida dele, ele estava lá, firme. Até para nascer, ele foi um guerreiro. Né? Porque conta a história que quando Jacó nasceu, mas Esaú nasceu primeiro, ele saiu agarrado, né? Eliezer, saiu agarrado ali no calcanhar de Esaú, demonstrando força, demonstrando que ia lutar, demonstrando que por tudo que tivesse que passar, mas ele estava ali lutando. Tá certo? Então, antes de mais nada, quando a gente abre as Escrituras do Senhor, as Escrituras Sagradas, a gente tem que orar ao Senhor, pedir a Ele inspiração para que Ele possa falar conosco. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, bondoso Pai, aqui está a Tua palavra aberta, esse manual de ética, conduta, e que nós temos o privilégio de termos esses ensinamentos conosco, Senhor. Pedimos que ao longo dessa estadia nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, colocar tudo isso aqui em prática e possamos também, Pai, repassar como testemunho vivo da Tua palavra. Te peço por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Abrem a Bíblia de vocês em capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Acompanhem aí na Bíblia de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu Jacó
de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, ou seja, pôr do sol. Tomou uma das pedras do lugar, fez o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Bom, Jacó saíra de Berseba e iria até o seu, quem se lembra da história? O seu tio Ló. Lá no início, a história todinha, Esaú, Jacó, toda essa história veio, e aí, chegando nesse ponto aqui, Jacó, no meio do deserto, a distância, Joaquim fala que era essa distância que ele ia percorrer, de Berseba até Betel, seria em torno aí de 1.800 a 1.000 quilômetros. É uma distância boa. Para quem anda de carro sabe que isso é uma distância boa. E ele, quando chegou a esse determinado local, que ali ele teria que cansado, ninguém sabe se era cabeça dura mesmo, era cansado ou se estava, mas deitou, pegou uma pedra, né? Naquela época as pedras, né? E colocou e deitou. Ele poderia ter feito o quê? Pegado um fendo, pegado areia, feito um monte, pegado palha, mas ele pegou a pedra e deitou. Deus ali tinha um propósito, Deus ali já vinha guiando ele de lá até esse local. Vamos seguir, versículo 4 que eu li. Vamos ao versículo 3, acompanha aí, versículo 13, acompanha aí, 12 melhor. E sonhou, eis posta na terra uma escada. Ele teve um sonho, acordou de madrugada e teve um sonho. Acompanhe, por favor. Uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Parem, imaginem. Você está dormindo num local não confortável e você recebe essa visita dos anjos. E aqui o versículo diz que existia uma escada, uma longa escada, que era de onde? Da terra até o céu. E nessa escada, anjos subiam e desciam. Anjos subiam e desciam. Acompanhe a história. Versículo, não deixa eu me perder, em nome de Jesus. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, olha aí, a escada, Eliezer, a escada, essa minha tradução fala que ele estava perto, outra tradução fala que ele estava ao lado, e outra tradução fala que Deus estava sobre a escada, sobre ele. Então, muito bem, vamos lá. Acompanha aí comigo para mim não me perder, em nome de Jesus. Onde é que eu estava? 13, muito bem. Deixa eu ver aqui, 13 está aqui. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, estava deitado aonde? No chão, sobre uma pedra. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. Bom, aqui a gente vê uma promessa sendo renovada. Certo? Porque essa promessa foi feita para quem lá atrás? Para Abraão. Lembra da história? Abraão do que de Jacó? Avô, pai de Isaque. Acompanha a história, não perda o raciocínio. Me ajude, Miguel. Vamos lá. 14. A tua descendência será como o pó da terra,
estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias. Agora, espera aí. Mas qual era a referência? Qual era a referência que Jacó tinha para que Deus possa dizer para ele que será abençoada tu e toda a tua descendência? Jacó foi induzido lá na história atrás por quem? Pela mãe. Foi o que a mãe fez. A mãe queria que Jacó fosse o quê? Primogênito. Então ela, lá atrás a história. Essa história, gente, está a partir do capítulo 25 de Gênesis e vai até o 35, aliás. Vai contando etapas da história. Certo? Então, lá atrás, a mãe, né, gostava mais olha aí, olha a questão das mães. A mãe gostava mais de Jacó e o pai gostava mais de quem? Por quê? Porque Esaú era um exímio caçador e o pai gostava das iguarias que Esaú ia lá caçar e repassar para ele. Vamos para a história. Não deixa eu me perder, por favor. 14 ou 15? 15. Aqui. Eis que eu estou contigo. Eis que eu estou contigo. E te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra. Porque te não desampararei até cumprir aquilo que eu tenha te referido. O Senhor está dizendo que estava com Jacó. Jacó teve esse processo ao sair de lá. Aliás, saiu fugido, viu? Por quê? Esaú queria matá-lo. Muito bem, Joaquim. Esaú queria matá-lo por conta da primogenitura. Muito bem. 16. Despertado Jacó, acompanha aí, em nome de Jesus. Me ajuda aí, Miguel. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. 17. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tá, vamos aqui vamos aqui entender a história. Jacó estava no meio do mato, dormiu, botou uma pedra lá e dormiu, e agora ele está dizendo, depois do encontro que ele teve com Deus, que ali era a casa do Senhor. Podemos chegar à conclusão, Miguel, que a casa do Senhor é o quê? A casa do Senhor somos nós. O que é que tinha no meio do deserto para ele dizer que ali era a casa do Senhor? Quem é que estava lá? Deus! Deus! O Todo-Poderoso! Esse é o Deus de poder. É Ele que faz com que eu e você sejamos o quê? Igreja. Sejamos templo. Então ele tinha esse relacionamento vertical com Deus. Aonde ele estava era não era um lugar propício, não era esse conforto aqui, bancos, cerâmica, a coisa linda que não era. Ele estava no meio do deserto, numa viagem cansativa, aonde ele se deitou sobre uma pedra e ali Deus encontrou com ele. Ali Deus o achou. Quantos de nós somos ou devemos ser a casa de Deus? Quantos de nós somos e devemos ser a casa de Deus? Será que eu, Paulo, estou sendo a casa de Deus no meu trabalho? Será que eu, Paulo, estou sendo a casa de Deus
na minha família? Será que eu, Paulo, estou sendo a casa de Deus na minha vizinhança? Porque pelo relato, a casa de Deus somos nós. O templo é bom para que eu e você possamos termos comunhão uns com os outros, fortalecermos uns aos outros. Isso é maravilhoso. Mas temos que ser casa de Deus no íntimo. Temos que ser casa de Deus nas horas mais difíceis, nas horas de provações, nas horas que você não vê mais saída, e aí você diz: Senhor, eis-me aqui. Eu vou ser casa de Deus. Eu vou ser casa de Deus. Porque é promessa dele, e a palavra está dizendo que a casa de Deus sou eu. Vamos continuar a história. Vamos continuar a história. Me ajuda aí, Miguel e Joaquim, onde era? 18. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Vamos tentar fazer aqui uma encenação. Jacó estava deitado, sonhou, teve um encontro com Deus. Deus falou para ele que ali era a casa de Deus. E ele entendeu que a casa de Deus era ele. E aí ele queria marcar aquele local. E aí ele pegou a pedra, imagino eu, isso é imaginação minha, imagino eu, que ele pegou a pedra, virou a pedra e colocou sobre a pedra o quê? Azeite. Que ação é essa? Que ação é essa de azeite? Azeite, naquela época, era usado, chama de libação. Libação. Era usado para poder fazer, Miguel, uma demarcação do território. E ali naquele território, eu vou erguer a pedra e aqui vai ser a casa de Deus. Vamos continuar a história. Qual é o mais? 18? 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de quê? Betel. Bet-el. No hebraico, essa palavra Bet-el quer dizer o quê? Casa de Deus. Casa de Deus. Muito bem, 19, não é isso? 20. Fez também Jacó um voto dizendo, preste atenção nisso, queridos, em nome de Jesus. Olha a questão de voto. Olha a questão de você ter fé. Olha a questão de você entregar as tuas petições, a tua vida para Deus. E olha a maneira que Jacó fala. Não eu que estou falando, é Jacó. Bora ver aqui. 20. Fez o quê? Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar. Jacó já tinha percorrido o quê? Metade do percurso. Deitou, teve encontro com Deus. Deus falou com ele. E aí ele ainda tem a ousadia. Vamos lá, escuta. 20. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo e me der pão para comer, pão ele está falando de alimento, e roupa que me vista, proteção, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Espera aí. Vamos aqui.
Quer dizer que Jacó disse assim: ó Deus, se o Senhor fizer isso comigo, se o Senhor me levar, me trazer, me der comida, me der vestimenta, eu vou te servir. Jacó não está colocando Deus na parede. Jacó está fazendo uma oração de fé. Entendeu, irmão Carlos? Jacó está dizendo assim: Senhor, eu tenho uma missão a ser cumprida. Porque qual era o objetivo de Jacó? Jacó ia fazer esse percurso, ia até, Miguel me ajude, ia até Ló. Chegando lá em Ló, ele ia trabalhar 7 anos, tinha a promessa de, me ajude vocês, Raquel, né? Ia ser mulher dele, e depois Ló enganou ele, entregou Lia para ele, e a história toda é isso aí. Certo? Muito bem. Mas essa petição de Jacó a Deus me chama a atenção. Como é que eu e você estamos fazendo o nosso pedido para Deus? Qual é a fé que eu e você estamos exercitando para fazer nossas petições para Deus? Gente, a Bíblia diz que tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Então, eu preciso expor para o meu Deus a minha necessidade com fé. Eu preciso expor para o meu Deus a minha necessidade com muita fé, para que Deus possa me atender. Ah, Senhor, se o Senhor me levar até lá, eu faço isso, faço aquilo, e aí o Senhor... Não! Deus! Pai querido, eu estou aqui orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor me leve até lá, me traga, que eu quero voltar para minha casa. Vinte e dois. Já li. Aí ele fala: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o quê? Gente, semana de mordomia cristã, ela não é só dízimo e ofertas. Semana de mordomia cristã é isso aqui, ó. É você buscar primeiro o reino. Como é que eu busco o reino, irmão Paulo? Eu busco o reino todos os dias. Todos os dias eu preciso buscar o reino. Quando você tem esse entendimento, irmão Ronilson, quando você tem esse entendimento, que você está buscando a Deus, e que Deus está retribuindo você, aí você entende que tem que ser liberal. Agora eu pergunto para você. Jacó está dizendo aqui que ele vai devolver o dízimo. Jacó, que bem antes, bem depois de Moisés, que lá atrás, Miguelzinho, Moisés lá atrás tinha escrito nas tábuas, o mandamento, os 10 mandamentos na tábua. Lá atrás. E Jacó já está dizendo aqui que vai devolver o dízimo. Então, se você for analisar o contexto da história, Miguel, você vai ver que não é coisa lá do Velho Testamento, não é coisa da lei mosaica. Não é. Estude a palavra que você vai entender que não é. Porque senão já tinha sido lá atrás, mas foi agora. Entendeu, Miguel? Foi em Jacó. Muito bem. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí em Salmos. Em nome de Jesus. Abra aí em Salmos. Abra em Salmos, capítulo 24. Capítulo 24. Eu quero falar para vocês que, antes disso, eu quero dar uns dados para vocês. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia em Salmo, deixar marcado. Salmo 24. Salmo 24. Irmão Carlos, pasme com isso.
jovens que estão aqui. A pandemia foi em 2019? Foi, né? É isso, Dudu? 2019. De 2019 até 2020, de 2019 que começou, Covid-19 por causa de 2019, né? Até 2021, nós tivemos nas nossas igrejas, Miguel, Adventista do Sétimo Dia, mais de 1 milhão de jovens afastados. É um dado assustador. Mais de 1 milhão de jovens afastados. Misericórdia. Por quê? Porque em vez de estar buscando primeiro o reino, estavam se satisfazendo com as coisas do mundo. Nós temos aí, em média, 20 milhões de adventistas. Apenas, passe com isso, Miguel, apenas 10% são liberais, com dízimos e ofertas. Imagine isso. Apenas 10% são liberais, com dízimos e ofertas. Mas por que isso? Porque eles não entenderam ainda, o real significado, Miguel, de você ser um dizimista fiel. Vamos aqui para Salmo 24. Salmo 24. Versículo 1. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Espera aí. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém. Então nós somos o que dele aqui? Nós somos mordomos dele. Se é tudo dele, se o teu trabalho é dele, se os teus bens são dele, é a terra e tudo que contém. Entende, Ronilson? É a terra e tudo que contém. Então nós somos somente mordomos. E por que que nós ainda retenhamos? Nós retemos o que é dele. Por quê? Por quê? Malaquias diz: traga as ofertas e os dízimos para quê? Para manutenção. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se não tiver, se eu e você não entender esse versículo, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Se você não se colocar nessa posição, que você é totalmente dependente de Deus, que você não é nada na frente de Deus, que se você está aqui hoje, que se você está aí na internet, se você está respirando, se você está com os olhos abertos, é porque Deus interveio na tua vida. É por isso. E aí você tem que cair na real. Gente. Você não pode, em hipótese nenhuma, achar que aquilo, os recursos que você tem, os recursos que Deus proporciona para você, é seu. Não é. Quando Deus te abençoa, quando Deus coloca na tua vida recursos, é para que você reparta. É que é para que você ajude um familiar, é para que você ajude um vizinho, para que você ajude um hospital. É assim. É dessa forma. Então entenda que se a Bíblia está dizendo que o céu, a terra e tudo que nela existe pertence a Deus, tudo é para Ele, é para o meu dele. Tudo. Não é só 10%, não, é tudo. Esse mês não. Esse mês eu vou pagar minha energia, eu vou pagar minha água. Misericórdia, eu vou pagar o meu boleto, eu vou pagar o meu cartão, eu vou pagar a prestação do meu carro, eu vou pagar o meu aluguel, eu vou pagar. E aí quando você olha, irmão Carlos, quando você olha, não sobra nada. Porque tu preencheu
Os 3T. Os 3T. Tempo, talento e tesouro. Faça a prova de Deus como Jacó fez. Jacó foi, Jacó voltou. Não dá mais tempo, gente. Jesus está voltando. Não dá mais tempo. A irmã White diz que muitos, livro do profecia diz que muitos ficarão de fora naquele dia. Por conta, sabe de quê? Da infidelidade com Deus. Misericórdia das nossas vidas. Vocês estão juntando para quê? Para que eu, Paulo, estou juntando dinheiro? Deixa eu contar uma parábola para vocês. Uma parábola que todos conhecem aqui. Vocês lembram do jovem? Vocês lembram do rico e do Lázaro? Vocês lembram disso, Lázaro? O rico prepotente. Para encerrar, Dudu. O rico prepotente. Irmão Carlos. O rico arrogante. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Isso é forte. O rico prepotente. Arrogante. Cheio de soberba. E Lázaro. O mendigo. Que ficava onde? À porta do rico. A fazer o quê? A comer as migalhas que o rico deixava sobrar. E a parábola conta. A parábola conta que um dia Lázaro morreu. Irmãos da internet, um dia Lázaro morreu. Com ele também morreu o rico. E a parábola conta. Parábola de Jesus, Ronilson, conta que Lázaro, o mendigo, foi direto para o seio de Abraão. Joaquim, direto para o seio de Abraão. E o rico foi para o inferno. Isso é parábola de Jesus. Foi para o inferno. Existem algumas coisas, filha. Existem algumas coisas que o rico pediu tarde demais, Julieta. Tarde demais. Não dava mais tempo. Não dava mais tempo. Senhor, molha aí. Molha aí em cima, Senhor. Pede para que ele molhe aí. O dedo na língua dele, pingue aqui que eu estou morrendo. Entenda isso em nome de Jesus. Que eu estou morrendo. Molha, Senhor. Não posso. Existe um grande abismo. Um enorme abismo. Que abismo é? Para o prepotente, para o arrogante, para o soberba e para aquele que estava no seio de Abraão. Tá bom, Senhor. Então faz assim. Vai lá na minha família. Avisa para que eles não sejam igual a mim. Avisa para que eles não valorizem as coisas do mundo. Tarde demais. Não dava mais tempo, Joaquim. Não dava mais tempo, Eduardo. Tarde demais. Entenda. Em nome de Jesus. Entenda que os dias estão se abreviando, que o Senhor está às portas, que é tempo de restauração, que ainda muito perto a sacudidura virá. E nesse movimento, irmão Carlos, só vai ficar aqueles que são fiéis ao Senhor. Só vai ficar aqueles que vão abdicar de tudo que é prazeroso para o homem e buscar o reino de Deus. São esses que vão ficar. E as estatísticas dizem que são muito poucos. São muito poucos. Deixe Deus mudar a vida de vocês. Permita que isso aconteça em nome de Jesus.
Não esperem mais. Não espere mais. Não espere mais, que pode ser muito tarde. Que Deus em Cristo os abençoe. Que Deus em Cristo te dê uma noite de paz. Que Deus em Cristo coloque na vida de vocês, hoje à noite, um sono reparador. Que vocês amanhã acordem de maneiras diferentes. Acorde sendo outras pessoas. Em nome de Jesus. Curve suas fontes, feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Querido Deus, bondoso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, aquele que foi, que é e que sempre será o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, aqui está o teu povo que durante 6 dias está fazendo essa campanha de oração. Todos aqui, Senhor, Tu conheces o coração, Tu sabe as dificuldades, Tu conheces as indiferenças. A Bíblia diz que Tu sondas as nossas mentes e os nossos corações. Oh, meu Paizinho querido, entregamos nas Tuas mãos as nossas famílias, os nossos lares, a nossa saúde. Deus de poder, esperamos ociosos e esperançosos pela volta do Teu Filho amado, para que todo esse sofrimento passe, para que nós possamos herdar aquilo que nos tomaram, a terra prometida. Lá, Senhor, não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes. Lá nós vamos poder estar na Tua presença diuturnamente. É lá, Senhor, onde o leão vai poder comer com o cordeiro, e eles não vão se devorar uns aos outros. É esse lugar de paz que nós precisamos em nossas vidas. Deus amado, cuida de cada um aqui, Senhor, que ainda hoje à noite, assim como os anjos visitaram aquele deserto lá em Jacó, que o Senhor com os Teus anjos acampe no lar de cada um aqui hoje à noite, que cada um tenha essa esperança, essa experiência real contigo, meu Senhor. Que cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa atender as suas petições, mas, querido Pai, conforme a Tua vontade, porque a Bíblia diz que a Tua vontade é perfeita e agradável aos nossos olhos. Prego também, Senhor, o final desses dias que estão para terminar a semana de oração. Que o Teu Espírito Santo possa mover as pessoas que não puderam vir, mas que o Senhor possa ir até elas, falar com elas, Senhor. Assim como visitou Jacó, assim como o Senhor visitou também Saulo, assim como o Senhor se demonstrou na sarça ardente a Moisés, assim como o Senhor visitou Elias. Oh, meu Senhor, estamos em total dependência do Teu poder. Não somos nada, Deus. Não somos nada, somos pobres, miseráveis e pecadores, mas com o Teu poder, com a Tua glória, obedecendo aos Teus mandamentos, seremos pessoas melhores. Por isso, meu Senhor, venha restaurar o nosso ser. Oh, Senhor, vem trazer a cura para os nossos organismos. Oh, meu Senhor, nesse momento eu declaro em nome de Jesus
se alguma enfermidade, Pai querido, tem afligido os teus servos, que o Senhor venha com a tua cura, Pai. Pelos olhos da fé, Senhor, pelos olhos da fé, nós entregamos essas orações no teu trono e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos responda no doce nome santo de Jesus.